Evani Santana Jesus, congregação Benfica. Felipe Almeida Souza, congregação Inju. Gabriel Gonçalves Santos, congregação Mariana. Pedro de Jesus Machado, congregação Benfica. Samuel Tanner Costa Lima, sede. Vera Lúcia Souza Santos, sede. E destacar aqui a irmã Vera Lúcia, com licença dos demais, mas a aluna que não faltou uma aula sequer. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Distribuir o certificado, depois convido para entrega o certificado. Evani Santana Jesus. Sobre a Esmeralda, tenho a honra aqui de entregar o certificado para Felipe Almeida Souza. Presbítero Neto, tenho a honra de aqui entregar o certificado de Gabriel Gonçalves Santos. Aqui para não atrapalhar as fotografias letradas. Presbítero Israel, de novo. Entrega do certificado, Pedro de Jesus Machado. E eu vou entregar aqui. Não sei onde é que eu fico, eu tenho tanto paparazzo aqui. Samuel Tanner Costa Lima. E Vera Lúcia Souza Santos. Já que está tudo aqui pertinho, né? E ele disse aqui para os discípulos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o Senhor ordena para que todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador possa descer as águas. E por quê? Né? Qual é a definição de batismo? Ao longo de algumas semanas ou alguns meses, não sei, nós reunimos uma classe chamada Classe de Integração, que foi online, porque não somente esses que vão descer as águas aqui hoje, mas das congregações que estão mais distantes também. Nós já temos mais dois batismos marcados para o mês, um para o mês de maio, mês que vem, dia 18, em Conceição do Coité, e outro em Maracás, está agendado para o dia 1º. E nós achamos por bem reunir essa turma de forma online para dar as instruções acerca do batismo. E lá nós explicamos para eles, né, o que é o batismo. Nós passamos algumas horas, né, estudando, instruindo. É uma responsabilidade muito grande. Eu creio que todos aqui já conhecem e sabem dessa responsabilidade, porque a definição do batismo nós podemos entender que é a cerimônia onde aquele que acredita que a morte de Jesus foi em caráter de sua substituição penal. Porque a palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então a pena para nós era morte espiritual e condenação ao inferno. Mas Jesus veio, e foi por isso que ele veio, para que pagasse a nossa pena, a sentença que já estava decretada a nós. Jesus veio e pagou através do sacrifício lá na cruz do Calvário. Que maravilha, né? Estávamos condenados à morte espiritual, a condenação ao inferno, mas Jesus nos amou de tal forma que ele veio e se entregou por nós. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. Então, nós cremos, nós acreditamos que Jesus veio, pagou a nossa pena, a nossa sentença, Ele tirou através do sacrifício de Jesus. Agora, resta-nos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Crer. Quem crer e for batizado, será salvo. Parece fácil, né? É só crer. E tem muitos que falam assim, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas o crer aqui é no sentido de obedecer. Aí agora o negócio já fica mais complicado. Porque nem todos querem obedecer. Nem todos querem obedecer. Obedecer é difícil. Nós estávamos falando agora há pouco de disciplina. Disciplina espiritual. Onde muitos não querem se submeter à disciplina. Não querem se submeter e obedecer a Deus. E, portanto, o caminho é estreito. Mas é com esforço, crendo no Senhor, que nós vamos perseverando até o fim. Não é até metade do caminho, tá? É até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo escreve aqui aos Colossenses, no capítulo 2, verso 12, para que possamos entender a definição do batismo. Diz assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo nas águas, ele traz um significado, um simbolismo. E qual é? Morremos, e todo aquele que morre tem que ser sepultado. Ninguém guarda um morto em casa, guarda? Vamos guardar aquele lembrança e tal. A não ser os egípcios lá, né, que faziam múmia, mumificavam, mas todo aquele processo aí. Mas era o sepultamento. Mesmo também. assim guardava, né? Era o sepultamento. Guardava lá na esfinge, se fosse o faraó e tal. Guardava lá. Mas enfim, todo aquele que morreu precisa ser sepultado. Mas aqui nós trazemos algo diferente. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos com Cristo. E como? Morremos com Cristo? Como e por quê? Para quê? Nós morremos com Cristo. Morremos para o pecado. Não vivemos mais na prática do pecado. Né? E se porventura, que não é o natural, se porventura alguém pecar, tem um advogado. Não deve ser intencional, deve ser, se acontecer, tem que ser acidental. Mas nós vamos nos esforçar para que isso não aconteça. Para que o pecado não adentre novamente. Porque nós aqui estamos fazendo esta aliança com Cristo. E declarando através desse ato que morremos para o mundo, morremos para o pecado e agora vivemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Aí eu disse para os candidatos lá na aula que o significado, o simbolismo é o seguinte: quando nós mergulhamos a pessoa, nós vamos mergulhar completamente, vocês. Quando mergulhamos completamente, todo, é imersão, significa que ele morreu e está sendo sepultado. Vocês já viram sepultar alguém e deixar o braço? Vamos deixar o braço lá de fora, que é para indicar que ele está ali? Não deixa, né? Não deixa nada de fora. E o coveiro, ele faz questão de aprofundar a cova. Dizem, antigamente era assim, né? 7 palmos, não sei se a medida é assim hoje. Minha esposa disse que um palmo dá 20 centímetros dela, né? Eu não sei. Eu lembro mais, né?
que a mão é grande, né? 7 palmos. Para ter a certeza de que sepultou não ficou nada de fora. Então, quando nós mergulhamos, significa que ele foi sepultado. A morto foi sepultado. Mas imediatamente nós trazemos ele de volta. Significando que ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Aleluia. Agora para viver uma nova glória. Então, Novidade de vida. Quais são os requisitos? Crer. Ele só pede isso. Crer no Senhor é dar crédito. Né? Todo crédito deve ser dado. Nós devemos dar crédito ao Senhor Jesus. Né? É preciso crer para ser salvo. Quem crê em Jesus é justificado. Nós não somos nós quem nos justificamos diante de Deus. É Deus que nos justifica. Então, pode alguém dizer assim para você, fulano de tal, fez e aconteceu, pecou tanto e agora disse que é crente, que é salvo e vai para o céu. Por que nós afirmamos isso? Porque é Deus que nos justifica. Quem está falando agora é Deus. Quem está garantindo? Deus. Se continuarmos vivendo esta vida fora do pecado, então nós vamos cultivar essa vida espiritual, essa vida cristã, e à medida que formos cultivando, nós vamos caminhando em direção ao céu. Amém? Então, é isso. Crer, se arrepender, né? Já passaram por esse processo de arrependimento e de crença. Quem crê, ouviu a palavra, creu, a palavra confrontou o pecado e ele se arrependeu dos seus pecados. E levantou a mão, aceitando ao Senhor Jesus para viver uma vida nova. E qual é a outra condição? Além de se arrepender, crer, se arrepender, é preciso se converter. Conversão é o quê? Mudar de sentido. Nós estávamos em direção, por causa do pecado, nós estávamos em direção para o inferno. Certo? E aí nós nos convertemos. Mudamos de direção, agora estamos caminhando para o céu. Aleluia. Então os requisitos básicos são esses. Crer, se arrepender e se converter. E essas 3 etapas precisam acontecer na nossa vida. Se deixar-se pular uma, não dá certo. Tem que ouvir a palavra, crer, se arrepender dos pecados e se converter. Porque se a pessoa também crer, se arrepender e não mudar de vida, não vai adiantar. Tem que se converter. Amém? Aí, você já está sabendo, mas tem feito 3 perguntas, pode responder. Se você chegar da força, vai responder sim. E a gente vai fazer as perguntas. A senhora conhece os teus santos Bota a sua testificando Jesus. Felipe, promete ser fiel a Cristo quanto vida ele te der? Você promete aceitar os regulamentos internos da igreja segundo a palavra de Deus? Em nome do Pai, do Filho, Você promete testificar de Cristo enquanto vida ele te der?
segundo a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória! Vai sair ou vai fazer foto tudo junto depois? Já fez? Então pode. Irmão Pedro, o Senhor promete ser fiel ao Senhor Jesus Cristo durante todos os dias da sua vida, testificando que Jesus enquanto a gente vê, Todos os dias da sua vida. obedecendo os regulamentos internos da igreja de acordo com a palavra de Da Deus. igreja, segundo a palavra de Deus. Segundo a tua profissão de Você fé, promete eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Pelo cumprimento da tua ordenança, Pai, onde os teus filhos creram, Senhor, se arrependeram, se converteram e agora, Senhor, cumpre, Senhor, essa ordem tua. Ó Deus, querido, e descer as águas, Pai amado, significando, Pai, e apresentando a essas testemunhas que aqui estão, Senhor, que eles morreram para o mundo, para o pecado, e agora vivem para Ti, Pai. Que eles possam viver em novidade de vida, dando testemunho, Senhor, de que de fato mudaram, foram transformados por Tua palavra. Seja com todos eles, Senhor, ó Deus, no seu caminhar, que Tu esteja, Senhor, guardando os seus pés para não tropeçarem em alguma pedra, Senhor, e não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles possam continuar, Senhor, ó Deus, a sua jornada e caminhada em direção ao céu. Seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção de Deus Pai, o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.